Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma roda de conversa com o Observatório da Democracia. Meu nome é Amanda Sobreira, eu sou advogada, diretora de estudos e pesquisas da Fundação João Mangabeira e tenho a honra de mediar esse bate-papo com esses grandes profissionais nessa noite para falar do tema Contra os Juros Alto pelo Desenvolvimento. E nessa noite nós estamos com convidados muito especiais. Temos aqui o José Luiz Oreiro, professor associado do Departamento de Economia da UNB e do Programa de Doutorado em Integração em Economia da Universidade do País Basco. Temos também aqui Nilson Araújo de Souza, doutor em Economia pela UMA, México, e pós-doutorando na USP, diretor da Fundação Maurício Grabois e também do Instituto Cláudio Campos, membro da direção nacional do PCdoB e presidente do Sindicato dos Escritores. E também temos o Vigílio Guimarães, líder do movimento estudantil, economista pela UFMG, técnico do DIEES e diretor regional, e também deputado federal constituinte pelo PT, também teve 5 outros mandatos parlamentares pelo PT e consultor em economia, diretor pela FPA. E é com esse timaço que o Observatório da Economia vai iniciar esse debate, que é da Observatório da Democracia, que vai iniciar esse debate tão importante para o nosso país. Então, eu começo convidando o professor, o José Luiz Oreiro, para fazer a abertura desse tema. Bom, boa noite a todas e todos. Boa noite, Amanda. Boa noite, caros colegas de webinário. Tá? Boa noite àqueles que nos estão assistindo. Antes de mais nada, quero agradecer ao gentil convite da Fundação Perseu Abramo e do Observatório da Democracia para estar aqui hoje com vocês falando sobre esse tema que já está meio repetido no debate brasileiro, mas fazer o quê? Né? Que é a questão dos juros altos no Brasil. Quer dizer, eu quero começar dizendo que isso não é um problema de hoje. Tá? Quer dizer, isso é um problema muito antigo, quer dizer, desde do Plano Real, né? Que a taxa de juros no Brasil, taxa Selic, né? Ela tem permanecido muito elevada, quer dizer, ela, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, ela estava em torno de 20% a 25% real ao ano. Depois, quando a gente abandonou o regime de câmbio fixo, ela caiu um pouco, caiu para em torno de 10%, 12% real ao ano. E aí ela ficou mais ou menos nesse patamar, né, nos anos seguintes. Começa um período longo de queda ao longo dos governos do PT, né? Lula 1, Lula 2 e Dilma, mas permanece bastante elevada. Né? E aí, a partir dos governos Temer e Bolsonaro, ela volta a ter uma elevação muito forte, até que ocorre a pandemia do Covid-19. A pandemia do Covid-19 foi um momento disruptivo, como nós sabemos, na economia mundial, não só no Brasil, em que a Selic chegou a 2%, tá? No final de 2020. Né? Bom, e aí muita gente acreditava que o problema do juros no Brasil estava resolvido. Tá? Que, na verdade, o Brasil teria agora uma taxa de juros civilizada a partir daquele momento. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Em março de 2021, o Banco Central do Brasil, já sob o comando do atual presidente, Roberto Campos Neto, inicia um processo de elevação da taxa Selic, que o Banco Central do Brasil, é importante chamar a atenção, vai ser o primeiro banco central relevante do mundo a aumentar os juros no período da pandemia, quer dizer, março de 2021, a pandemia não estava resolvida, tá? Quer dizer, a vacinação começou no Brasil, acho que em janeiro de 2021, mas o número de mortes realmente só vai ter uma queda significativa para o final de 2021, 2022. Tá? Mas o fato é que nós tivemos... o Brasil começou... o Banco Central do Brasil foi o primeiro banco central relevante. Tá? Não vou dizer que foi o primeiro do mundo, que vai
tem algum outro Banco Central de algum país que não seja muito expressivo, que começou antes do Banco Central brasileiro, vamos dizer que pegar no meu pé dizendo que eu errei. Né? Mas começou muito antes do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra, do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, do Banco do Japão, tá? Do Banco da Turquia, enfim. E aumentou muito rápido. Quer dizer, ela passou de 2% ao ano, tá, em março de 2021, para 13,75% ao ano, já em junho, julho de 2023. Né? Bom, a justificativa que o Banco Central deu na época, né, e para a verdade continuar mantendo os juros elevados, foi o aumento da inflação. Quer dizer, também não foi um fenômeno exclusivamente brasileiro. Quer dizer, a pandemia do Covid ela causou, né, interrupções na cadeia mundial de fornecimento de insumos, principalmente para a indústria, né, porque essa cadeia ela começa na China, né, então a política do Covid zero na China e fazia com que os portos abrissem e fechassem várias vezes ao longo do ano, o que causou um caos na logística mundial, e isso desabasteceu a indústria, né, que se recuperou mais rapidamente dos efeitos da Covid do que o setor de serviços, e a inflação industrial, a inflação dos preços, né, dos produtos industriais, ela subiu no Brasil e no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Tá? Aí depois nós tivemos a guerra da Ucrânia, quer dizer, já faz mais de um ano e meio, foi no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia são dois grandes exportadores, né, de alimentos, né, trigo e milho. Né? Isso, então, teve um impacto grande no preço dos alimentos no mundo e, consequentemente, no Brasil, e também um impacto grande no preço da energia, né? Porque a Rússia é um grande exportador de petróleo e de gás, né? E as sanções econômicas do Ocidente, combinadas, né, com a própria política da Rússia de dar uma fechadinha nos gasodutos para a Europa, acabou fazendo com que a inflação de energia no mundo também aumentasse. Então, nós tivemos, em 2021, 2022, uma elevação da inflação no Brasil e do mundo, que não foi causada por excesso de demanda, mas que foi causada por um aumento no preço dos alimentos, né, no preço da energia e no preço dos insumos industriais por conta da desorganização da cadeia de suprimentos em função dos efeitos da Covid. Né? Bom, como era uma inflação circunstancial, né, já em meados de 2022, a inflação começou a cair no Brasil e no mundo. Na verdade, se a gente pegar o pico da inflação brasileira, ela, no acumulado em 12 meses, é junho, julho de 2022, ela está em 12% ao ano, quer dizer, 12% no acumulado em 12 meses. A partir daí, ela começa a cair, tem uma queda contínua, e agora, em junho de 2023, a inflação fechou em 3,18%, no acumulado de 12 meses. Bom, apesar da inflação, quer dizer, então nós tivemos esse movimento de uma aceleração da inflação no mundo inteiro, seguida por uma queda da inflação, em alguns países mais rápido do que em outros, isso depende, né, muitas vezes, da dependência que o país tem, né, de insumos importados ou de gás importado, como é o caso da Alemanha. A inflação na Alemanha é mais alta que na Espanha, por conta disso. Né? Mas o fato é que essa inflação foi um fenômeno transitório. É um fenômeno causado por um choque de oferta. Bom, os bancos centrais no mundo inteiro reagiram aumentando os juros. O que chama atenção no caso brasileiro é que nós fomos os primeiros a aumentar os juros e aumentamos muito mais do que os outros bancos centrais. Quer dizer, agora o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, elevou a taxa de juros para 5,5%. 5,5%. Quer dizer, que é menos da metade da taxa de juros brasileira. Tá? E eles estão com a inflação bem maior do que a nossa. Tá? Então, a pergunta é, quer dizer, o que justifica, né, essa persistência da Selic, né, nos últimos 12 meses, nesse patamar de 13,75%? Quer dizer, se o Banco Central não reduzir os juros esta semana, nós vamos ter, por mais de 12 meses consecutivos, a Selic em 13,75%. Bom, certamente não há inflação. Quer dizer, se havia algum receio de um repique inflacionário, de que a inflação pudesse estar fora do controle no Brasil, os dados estão mostrando de maneira inequívoca que esse não é o caso. A inflação brasileira
ela não só está sob controle, mas como ela está caindo, mês após mês. Inclusive, devido à queda do dólar, né, a gente olha o IGPM, por exemplo, já está 2 ou 3 meses com deflação. Então, não é inflação. Tem que ser outra coisa. Bom, e aí que eu quero entrar no meu ponto. Quer dizer, se constituiu no Brasil uma mística de que as decisões do Copom, do Conselho de Política Monetária, são decisões técnicas. Isso a gente vê muitas vezes nos debates informais, na mídia. Hoje mesmo, a Ana Paula Vescosi estava falando na Globo News de que o Banco Central tem seus modelos, etc. Bom, eu não vou dizer que não exista uma ciência da política monetária, ele existe. Tá? O Banco Central tem modelos, é verdade que ele tem modelos, ele tem o DPEC, que é o Departamento de Pesquisas Econômicas do Banco Central, que utiliza modelos para fazer projeção de inflação, tudo isso é verdade. Tá? Só que existe, como dizia o Alan Blinder, a arte da política monetária, que é o seguinte: se os modelos resolvessem, os modelos matemáticos, computacionais, resolvessem tudo, a gente não precisaria de seres humanos para tomar decisão, né? A gente simplesmente rodaria o programa do computador e diria qual é a taxa de juros e ponto. Você não precisaria de uma diretoria, né, de colegiada para definir qual é a taxa de juros. Então, existe, né, um elemento de arbitrariedade, né, nas decisões do Copom, que é o elemento do julgamento humano. Esse é o primeiro ponto. Tá? Quer dizer, economia não é física. Okay? Tá? Na física, você faz experimentos em condições controladas. Na economia, não. Existe o elemento do julgamento humano. Mas, além do elemento do julgamento humano, existem os interesses das pessoas. E, obviamente, que os integrantes do Conselho de Política Monetária são seres humanos como quaisquer outros e têm seus próprios interesses. É aí que entra a questão da porta giratória, que a gente já debate há muito tempo no Brasil. Quer dizer, as pessoas utilizam o Banco Central do Brasil como uma ponte de acesso para bons empregos no mercado financeiro. Se a gente pegar todos os ex-presidentes do Banco Central do Brasil, tirando talvez o Tombini, que está numa instituição multilateral, né, todos eles estão trabalhando no mercado financeiro. Diretores, ex-presidentes, etc. E aí você tem um problema que é a captura do regulador pelo regulado. Quer dizer, o Banco Central é o regulador do sistema financeiro. Né? E você tem pessoas que passam pela diretoria do Banco Central que, na verdade, estão ali esquentando a cadeira, esperando ser convidadas para assumir empregos no mercado financeiro. É lógico que essas pessoas não vão poder contrariar os interesses dos seus futuros empregadores. Né? Então, isso já cria um viés, né, na condução da política monetária, que é um viés pró-interesses do sistema financeiro. Por isso que foi um erro, um tiro no pé, termos dado a autonomia do Banco Central em 2022. Aliás, 2021, se não me engano. Tá? Isso foi um erro. Na verdade, o presidente Lula é o primeiro chefe de Estado do Brasil desde 1808, quando chegou a família real portuguesa, que não vai poder escolher o presidente da sua autoridade monetária. Né? Bom, mas além dessa questão, né, dos interesses do sistema financeiro, a gente tem o fato, né, isso é um fato, de que o presidente do Banco Central do Brasil foi nomeado pelo governo anterior. E é o que tudo indica do comportamento do próprio presidente do Banco Central, ele é uma pessoa politicamente engajada. Ou seja, nós vimos ele participando de grupos de WhatsApp de bolsonaristas, indo votar com a camisa da seleção brasileira, coisa que ele não deveria ter feito como presidente de uma instituição do Estado brasileiro. Ele não deveria expressar publicamente suas preferências políticas, né? Justamente para garantir a própria autonomia do Banco Central, que ele diz defender. Né? Então, o mais provável fator que explica a relutância irracional do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano ao longo dos últimos 6 meses é o fato de que o presidente do Banco Central do Brasil quer fazer tudo o que estiver ao alcance dele para atrapalhar o governo Lula. Né? Nós sabemos que a taxa de juros tem um impacto muito relevante
sobre o nível de atividade econômica, ela impacta as decisões de investimento do setor privado, ela impacta as decisões de consumo. Se ela for mantida alta há muito tempo, vai gerar uma enorme sobrevalorização do câmbio, que gera desindustrialização prematura. Né? Então, ele está fazendo o que pode para estragar o governo, ou pelo menos para não viabilizar o governo Lula do ponto de vista econômico. Né? Agora, as notícias econômicas nos últimos 2 meses vieram melhores do que esse pessoal estava supondo que aconteceria. Né? Lembrando que em novembro do ano passado, vários economistas liberais diziam que com o Haddad no Ministério da Fazenda nós íamos entrar num buraco negro. Isso não só não aconteceu, como o governo aprovou a reforma tributária, o governo aprovou o novo arcabouço fiscal, a dólar está abaixo de R$ 4,80, né? Tem uma série de... O desemprego caiu, está em 8%, quer dizer, tem uma série de bons indicadores que simplesmente tornam a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano algo politicamente muito difícil. Razão pela qual, e aqui já estou terminando, eu acredito que na reunião desta semana do Copom, o Banco Central deve iniciar o processo de redução da taxa de juros. Agora, a minha aposta é por uma redução de 0,25. Eu não acho que o Banco Central vai reduzir em 0,50. Ele vai fazer a redução, porque realmente a pressão sobre o Campos Neto é muito grande, né? Mas ele vai fazer uma redução lenta, gradual e segura, né? Para usar a famosa frase do presidente Geisel, né? Ou seja, sempre naquela perspectiva de deixar o freio de mão puxado para a economia brasileira não crescer demais e aí inviabilizar politicamente o seu lado do espectro político. É isso, muito obrigado. Obrigada, professor. Brilhante sua explanação. E só lembrando para quem está nos acompanhando que esse webinário está sendo transmitido pelas redes sociais da Fundação Perseu Abramo e é um webinário também idealizado pelo Observatório da Democracia. E para continuar esse debate, nós vamos chamar agora aqui o Nilson Araújo, que é doutor em Economia pela UMA, no México, pós-doutorando pela USP, diretor da Fundação Maurício Grabois e do Instituto Cláudio Campos e membro da direção nacional do PCdoB e também presidente do Sindicato dos Escritores. Boa noite a todos e a todas. Eu queria só fazer uma correção inicial. O nome da universidade lá do México é UNAM, Universidade Nacional Autônoma de México. E eu não sou mais pós-doutorando, já estou de cabelo branco, né? Eu fui pós-doutorando na década de 70. Já tenho pós-doutorado, né? Eu coordenei, umas 2 semanas atrás, aqui em São Paulo, um seminário para discutir exatamente essa questão que nós estamos discutindo aqui. A questão do juros, o papel na evolução da economia, etc., né? E teve 12 conferencistas, 12 palestrantes. E houve unanimidade, apesar de terem várias posições distintas acerca da apreciação da economia, mas houve unanimidade de que o principal obstáculo conjuntural à retomada sustentável do crescimento econômico é a taxa de juros, a elevada taxa de juros. As pessoas ficam imaginando que a taxa de juros está estacionada, porque está em 3,75. Ela não está estacionada. Ela está há um ano, até 3,75, em termos nominais, estacionada em termos nominais. Só que nesse período a inflação caiu. A inflação caiu de 9,67% para 3,16%. Então, o que ocorreu? Em termos reais, antes estava perto de 4%, lá no momento que aumentou para 3,75%, estava perto de 4% em termos reais, e agora está em 10%. Então, além da violência e a rapidez conforme o Ure já colocou, porque foi feito isso, aumentou em termos reais, e aumentou violentamente em termos reais. Bem, esse é um obstáculo importante para a retomada do crescimento econômico. E já começou a produzir seus efeitos. Muita gente se animou com o crescimento no primeiro trimestre,
de 1,9% do PIB, mas se fosse decifrar aquele dado, o que ocorreu? A indústria permaneceu estagnada durante o primeiro trimestre. E o que puxou o crescimento? A agricultura, a agropecuária pela exportação, que não tem a ver com a demanda interna. Então, de um lado isso, a indústria não estava crescendo. E, por outro lado, ocorreu esse tombo previsto, ainda não está sacramentado pelo IBGE, mas esse tombo agora no mês de maio. Tem estimativa do próprio Banco Central que o PIB caiu em 2%, e estimativa da GV que teria caído em 3%. Então, mostra claramente que já começou a produzir esses efeitos. E é um obstáculo ao crescimento, porque o Moreira já colocou, a pessoa que vai investir tem como referência a taxa de juros. Eu sou empresário, eu tenho dinheiro. Se a taxa de juros está alta, eu não vou aplicar na minha atividade produtiva, vou aplicar no mercado financeiro. E aí a atividade produtiva é sacrificada. O consumidor também é igual. Tem mais de 6 milhões de empresas, são micro, pequena e média empresa, que estão com problema de dívida. Então, isso arrasa a economia e impede a economia de crescer. O governo Lula já tomou algumas medidas para reativar a economia na direção correta. Na direção correta. Ele reativou as medidas que já tinha adotado nos governos anteriores, as medidas sociais, começou, ainda que lentamente, mas começou a aumentar o limite de isenção do imposto de renda, começou a recuperar o salário mínimo, recuperou as verbas de ciência e tecnologia, do FNDCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, já foi adotado, relançou o Conselho de Desenvolvimento Industrial, Nacional de Desenvolvimento Industrial, relançou o Conselho de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então, ele está indo na direção correta. Internacionalmente, ele está tomando posições boas, que mostram a independência do Brasil, não se alinha automaticamente. Agora, tem um obstáculo no caminho, tem uma pedra no meio do caminho, que pode complicar isso. É possível enfrentar essa questão, mas essa é uma pedra no meio do caminho. Uma taxa de juros nessa proporção, ninguém vai investir. Economia nenhuma sustenta a taxa de juros nessa proporção. Qual a causa dessa taxa de juros? Eles dizem, o pessoal do Banco Central diz que é a inflação. O Moreira já respondeu bem isso. A inflação não é de demanda. A inflação que você combate com taxa de juros, e mesmo assim, olhe lá, em termos relativos, porque se tiver capacidade ociosa, mesmo a inflação de demanda você não combate com taxa de juros, mas é a inflação de oferta, que combina três questões. Uma que o Moreira já colocou, que é o que ocorreu nas redes mundiais de suprimento, em função da maneira trabalhada como saiu da pandemia. Outra é o que ocorreu com os produtos agrícolas exportados, porque não se fez mais estoque regulador aqui, e se exportou a produção, depois teve que comprar pelo preço internacional, a política de reajuste da Petrobras, dos combustíveis da Petrobras, que era baseado no parâmetro internacional, só para poder aumentar o lucro, para poder distribuir com os acionistas minoritários, era isso. Isso não se combate com juros. E não é à toa que já está caindo a inflação no mundo inteiro. Não se combate, porque esse problema está começando a ser equacionado. Isso não combate com juros. É uma inflação de oferta. Inflação de oferta se resolve resolvendo o problema da oferta. No caso da Petrobras, o Lula começou a resolver, a brasileirar o preço da Petrobras. Se o custo da Petrobras é todo em real, por que o preço vai ser estabelecido com a referência do dólar? Não há razão por quê.
tanto é que já começou a baixar. Então, a explicação dada por ele para elevar a taxa de juros e manter elevada não tem fundamento. Então, quais as razões? Tem a famosa porta giratória que falou o Moreira, ele falou que ele é mais civilizado do que eu, que ele é espanhol, então ele falou usando uma terminologia mais civilizada. Mas, na verdade, o que ocorre? Ocorre que essa diretoria do Banco Central ajuda a diretoria essa da agora, há anos, são vinculadas ao sistema financeiro privado. Tornar o Banco Central independente, ele tornou independente do governo, que deveria satisfação porque foi eleito pelo povo, mas tornou mais dependente ainda do sistema financeiro, do capital financeiro. Então, de um lado tem isso, a subordinação da diretoria do Banco Central do capital financeiro. E, além disso, tem isso, né, essa questão que o Guilherme colocou. O presidente do Banco Central não é um técnico, coisa nenhuma, ele fica usando argumento técnico. Ele é um bolsonarista convicto, que veste a camisa, e ele está aí para sabotar o governo Lula. E ele sabe a importância da taxa de juros no processo econômico. Ele agora tem acusado o governo de judicial. Primeiro, ele acusou pelo fato de que não tinha uma política fiscal adequada. Depois que o Haddad botou arcabouço, ele relativizou um pouco. Aí depois passou a dizer que o problema é que os bancos oficiais praticam taxa subsidiada, por isso que a outra tem que ser alta. Isso é tudo mentira. O juro está alto, sem a menor razão econômica e técnica, pela vinculação dele ao sistema financeiro e pela vinculação dele a Bolsonaro. Então, esse é um entrave que está no meio do caminho. Esse entrave, se depender dele, ele vai realmente diminuir em dose homeopática, dependendo do presidente do Banco Central. 0,5%. Eu vi hoje o Haddad já satisfeito com 0,5%, porque ele está falando de 0,25%. 0,5% não é nada. É um grão de areia no deserto. Se não acelerar a queda da taxa de juros, a economia, a propriedade falou, já está desacelerada. E vai continuar desacelerado. Vai ser difícil tomar um crescimento sustentável. O que está no programa do Lula? No programa do Lula tem algumas questões importantes. Ele, em primeiro lugar, combater a desigualdade social. Parece que tem que melhorar o salário mínimo, parece que tem que melhorar a questão da tributação, tem que ter as verbas sociais, os programas sociais, e para isso tem que ter dinheiro. O Estado tem que ter dinheiro. Se não tem, não pode fazer isso. Por outro lado, tem que investir. O Estado tem que investir, nem só na administração direta, como nas estatais, que a mola do crescimento econômico é o investimento. E em momento de crise, é o investimento público, porque o investimento privado não investe na atividade produtiva durante as crises, só investe depois que a economia volta a crescer. Então, é um investimento público. Para ter investimento público, tem que reduzir a taxa de juros, para poder economizar recursos. E o investimento público voltado para fortalecer o processo, que é o processo de reindustrialização do Brasil. O Brasil foi desindustrializado durante esses anos todos, já desde a década de 80, caiu de quase 30% do PIB a indústria de transformação para 10%, o desafio do Lula é reindustrializar. Para isso tem que ter investimento público, tem que ter crédito, e para ter crédito barato, para as empresas tomarem o crédito, o juros tem que estar baixo. Então, é um entrave. O arcabouço, de alguma maneira, melhorou em relação ao teto de gasto anterior, melhorou bastante, porque deu a flexibilidade, ter mais flexibilidade para fazer investimento, mas tem algum limite de investimento no arcabouço. E o limite é dado pelo crescimento máximo de 2,5%,
pela disputa que o investimento vai ter com outras áreas de gasto do governo. Então, tem um limite do investimento. Esse limite pode ser equacionado, de um lado, pelo investimento das estatais, das empresas estatais que estão fora do arcabouço. Pode ser enfrentado dessa maneira. Por outro lado, gastar bem o pouco dinheiro que vai ter, porque mesmo que tenha mais dinheiro, acabou se limita o crescimento do investimento em 2,5%. Então, mesmo que tivesse mais recursos, não teria como investir pelo arcabouço. Então, investe pela estatal. E gastar bem o recurso que está dentro do arcabouço. O que significa gastar bem? Gastar em áreas que, além de produzir efeito social, cause um impacto positivo na economia. Então gastar bem. E isso, de alguma maneira, melhora a situação do arcabouço, mas segue sendo limitante. Então, mas o limitante principal é a taxa de juros. Se não resolver essa questão, eu acho muito difícil a economia. Eu sou menos otimista do que o Orelha. O Orelha está mais otimista, ele está achando que vai crescer a 2,5% ao ano. Eu acho que talvez nem isso cresça. E esse crescimento de 2,5%, que o Nelson Barbosa colocou também no nosso seminário, esse crescimento de 2,5%, não dá para resolver o problema do desemprego no país. E se ficar com 4 anos com 2,5%, eu não sei o que pode, dada a gravidade da situação. Nós estamos numa situação mais grave do que quando o Lula assumiu em 2000. Já passou meu tempo? Está no limite, mas pode concluir. Pode concluir. Então é o seguinte, assim, se depender do Roberto Campos, Bob Field Neto, ele vai no máximo, ele não ia reduzir nada, mas pela pressão que está ocorrendo, e ele não tem mais nenhuma justificativa, vai reduzir no máximo agora 0,5%. 0,5% significa que a taxa real vai cair de 10 para 9,5%, vai seguir sendo uma taxa elevada. Em dose homeopática, a tendência é que a economia desative mais rapidamente. Então, eu acho que tem que haver. Isso é uma decisão política. Ele não está tomando uma decisão econômica, uma decisão técnica. Porque se fosse, eu respeitaria. A decisão técnica baseada na ciência, se respeita, mas não é uma decisão técnica baseada na ciência, é uma decisão política. Consequentemente, nós temos que enfrentar politicamente também. E eu acho que nós temos que fazer uma mobilização. Isso aí está afetando todo mundo. Juros altos afeta o trabalhador, que perde emprego, afeta o empresário, afeta a classe média, até, pasmem, tem até banqueiro, tem até banqueiro propondo a diminuição da taxa de juros, porque eles estão quebrando. Estão tendo dificuldade porque os seus clientes estão quebrando porque não estão conseguindo pagar os empréstimos, como ocorreu nos Estados Unidos. Então, dá para formar uma frente nacional mais ampla do que a que elegeu o Lula para derrubar o juro. Eu estou nessa missão. Eu, como sempre digo, eu tenho dois pés, tenho um pé na academia e outro pé na atividade política. E na atividade política, junto com a academia, eu estou como evangelista. Tentando levar a verdade científica para todos, para que a gente consiga vencer essa etapa e a economia voltar a crescer de maneira sustentável. Era isso, obrigado. Obrigada, doutor Nilson Araújo. Agora, continuando essa busca na análise como os juros altos vêm influenciando no desenvolvimento de nosso país, eu chamo o Vigílio Guimarães, que é líder do movimento, foi líder do movimento. Era, né? Esse é currículo, gente. Olha a minha idade, que nem o Nilson.
Mandar um currículo. Eu fui isso na década de 70, 60. Eu participei da passeata quando a posse Costa e Silva. Tá ruim? Tá ruim? Pois é. Tá aqui no seu currículo. Em 70, fui para o movimento sindical quando conheci o Lula, nas greves de 77, 78, 79. Meu Deus! Põe data nisso aí. Já está feito o currículo. Fui constituinte em 87, 88. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei assim... Amanda, é minha, devia ter datado essas coisas. Mas agora põe um currículo seu aí, em 5 linhas. Eu mandei 5 linhas, certinha. Usa aí. Depois tive 5 mandatos no PT. E eu sou como diretor da Fundação Perseu Abramo e coordenador do Centro de Altos Estudos da nossa fundação. É isso. E eu, no tempo que eu fiquei fora, eu fui consultor econômico e tal. Tá bom? Tá feita a apresentação aí. Ótimo, eu ia falar isso. Quando eu li o seu currículo, é que eu pensei, tem muito... Quem é do movimento estudantil, e eu também fui, tem muito orgulho de ser. Então, talvez, poderia... Mas é sempre válido essas informações. E outra coisa, hoje tem muitos jovens assistindo a gente. Então, é sempre inspiração para a juventude. Quem fala de política, quem faz a economia do país acontecer, a política acontecer, e veio do movimento estudantil. Então, já como o deputado se apresentou, já fez a apresentação, por favor, a fala é sua. Obrigado. Esse deputado, sou economista pelo FMG, como é evidente. Bom, é uma discussão da taxa de juros, ela parte, evidentemente, nesse momento, de uma constatação, é óbvio. É uma taxa de juros imoral diante da inflação, da realidade da economia brasileira, isso aí. Isso não tem dúvida, e acordo sobre isso. O próprio título do nosso webinário aí já dá por esse caminho, e é um entrave ao desenvolvimento a médio e longo prazo. Mas eu queria aprofundar um pouquinho essa questão, até porque eu acho que a política monetária, as políticas de curto prazo, elas não são, como muitas pessoas, companheiros nossos, progressistas da esquerda, de um partido ou de outro, acho que haver uma política monetária é uma questão de direito. Não é isso. Depende o rumo que você vai imprimir, a estrutura da sociedade, se caminha numa direção popular, se caminha numa direção da construção de uma sociedade diferente, igualitária, no rumo do socialismo, são com outras medidas. Ninguém vai se iludir achando que é ser menos ou mais ortodoxo, menos ou mais duro na política monetária, que alguém vai fazer alguma transformação social. Esquece. Esquece também se algum governo de esquerda, como nós temos em todos os casos, não tem que praticar algum tipo de política monetária. Então, nós temos que ver o que é necessário no Brasil e o que é o conjunto das políticas que nós precisamos para destravar o nosso crescimento, um crescimento mais robusto, mais rápido e, sobretudo, socialmente mais justo. Não basta só a velocidade de crescimento. Já foi lembrado aí, pelo nosso companheiro Orelha, Zé Luiz, é mais fácil, confundi com o seu nome, desculpa, que o Brasil tem uma tradição de trabalhar com taxas de juros mais altas há muito tempo. Já tem uma série de razões na economia brasileira que conduzem para isso. É bom lembrar que o governo Lula, nos seus 2 mandatos, o governo Dilma, funcionaram com taxas de juros elevadas. E não foi porque eu abriu mão por causa do ministro presidente do Banco Central. Nada disso, Meirelles, nada disso. Foi importante a solidez de um fundamento macroeconômico que tinha, que é a nossa política monetária, a política de juros, que deu, inclusive, solidez para o Brasil sair da crise que nós recebemos em 2003
tivemos um ano difícil e fizemos uma transição para um governo que caminhou muito para um sentido mais popular e de crescimento também mais rápido, né? Mas essa é uma característica que nós temos que vencer. A taxa de juros, que parecia assustadora no período da posse do companheiro Lula, que essa taxa de juros, que também considera imoral, iria travar todo o crescimento. Não foi o que aconteceu, né? Nós tivemos uma queda importante da inflação no Brasil. Isso é importante para a classe trabalhadora também. Isso é tudo responsabilidade da política do Banco Central? Não. Mas as coisas não são, assim, independentes, né? Completamente independentes. Então, nós tivemos uma retomada de um crescimento lento, que é a tradição brasileira também, inclusive dos nossos governos. No governo Lula teve um ano de um crescimento acima de 7%, depois nossos crescimentos foram continuados, mas nada que fizesse totalmente a diferença. Não quero dizer que vamos chegar num crescimento chinês, mas o fundamental é que nós conseguimos atravessar esse período de juros altos ainda numa situação adequada. Nós tivemos um crescimento do emprego, tivemos ainda um desemprego de 8%, desemprego aberto. E é bom lembrar que outras pesquisas mostram que o desalento caiu, ou seja, o crescimento provoca também algumas pessoas a procurar o mercado de trabalho, e aí são pesquisados a condição de desempregados. A situação da economia melhor leva no curtíssimo prazo a também as pessoas ou no subemprego ou no desalento procurar emprego, e como a pesquisa de desemprego aberto é feita, quem procurou emprego e não está empregado nessa última semana, ela é computado como desempregado. Portanto, os indicadores são positivos. Então, por aí, tudo bem. Outra coisa que eu queria acentuar aqui, para mostrar um pouco a minha tranquilidade e meu otimismo, mesmo apesar de tudo isso. Eu chamo a atenção. Outra coisa é que eu achei um erro enorme a questão da independência do Banco Central. Independência, que é muito diferente da autonomia. A autonomia do Banco Central, se alguém tiver o trabalho de ver lá no período ainda dos militares e depois, né, a posição do PT, do PCdoB, era defender a autonomia do Banco Central, até constitucionalmente. Foi o caso do PT. E o PCdoB também apresentou projetos de lei nesse sentido, corretos. O que é a diferença? É que você não tem, como hoje, um conflito do Banco Central com as autoridades econômicas, não apenas monetárias do país. Isso é grave, é um equívoco. A autonomia pressupõe uma estabilidade. O governo entra, pode nomear ou só o presidente, ou alguns diretores, mas todos têm mandato, têm regras, têm previsibilidade, o que dá também condições econômicas mais favoráveis para a gestão dos fundamentos macroeconômicos da política monetária. Então, é importante dizer isso. Ninguém quer voltar ao Banco Central, que ele foi conquistando essa sua autonomia, chegou num exagero, que causa também confusão do mercado, que cada um aponta para um lado, portanto, não dá para ter qualquer previsibilidade e, portanto, não há as condições adequadas de confiança no futuro para gerir adequadamente uma das funções importantes da taxa de juros, que além de ser um instrumento de controle da inflação, ela tem outras funções, né? Evidentemente, também de viabilizar a gestão da nossa enorme dívida imobiliária interna. Portanto, é importante dizer que é um momento de uma reflexão maior,
que deveríamos fazer, inclusive da mudança da legislação do Banco Central. Aliás, poderíamos ter feito. Talvez até valha a pena fazê-lo ainda esse ano, se nós tivermos base política suficiente para isso. Não para voltar ao velho sistema do Banco Central subordinado, né, que tem um problema com você troca o presidente do Banco Central por notícia da imprensa, por denúncia, não é por aí. Tanto que alguns elementos dessa autonomia foram conquistados no governo Lula. Por exemplo, se considerar o ministro do Banco Central como ministro, antes ele era um Banco Central tão subordinado que nem do primeiro escalão ele era. Então, acho que nós temos que encontrar uma medida correta para que tenha um ajuste de objetivos estratégicos do país, e quem escolhe o objetivo estratégico do país é o eleitorado, é o povo, isso aí tem que existir. Evidentemente que essa independência é absurda, e está mostrando seu absurdo cada vez maior nesse momento, que você tem um jogador do time contrário fazendo as estripulias que ele quiser. Né? De alguma maneira, também a nossa legislação diz que o Banco Central tem que obedecer às diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Né? Em tese, nós temos maioria lá, não é isso? E a diretoria do Banco Central vai mudando. Acho até que nós devemos alterar também a legislação da composição do Conselho Monetário. Né? Mas a taxa de juros, se alguém for lá nos clássicos, não precisa dizer nem nos autores liberais, em Ricardo, não, vai, vamos em Keynes, está lá na teoria geral do emprego, juros da moeda e tal, está lá os fatores que levam à formação da taxa de juros e o seu nexo com o crescimento do emprego, o crescimento da economia, né? Tudo isso se subordina, no caso brasileiro, a uma outra questão, que é a taxa básica de juros. Né? Não é a discussão dos juros formado pelo mercado, né? Sequer com uma participação do Estado na sua gestão, no seu monitoramento, sequer é isso. O Estado praticando os mecanismos clássicos de política monetária, de operações de open market, nada disso. Né? Nós temos, como temos poucos instrumentos de política monetária, a taxa de juros virou a grande alavanca de condução, e aí caímos na questão da taxa básica. Por que taxa básica? Deve ter alguém aí que nos assistindo que talvez não saiba exatamente. Porque a taxa mínima, como é o Banco Central que estabelece os juros praticados na rolagem da dívida, dos papéis da dívida pública, ninguém consegue captar investidor abaixo disso. Isso vai para os papéis do governo, tem solidez, tem liquidez, e retorno e rentabilidade, que é esse absurdo que é provocador do Banco Central. Então, ele reduz quase que a taxa de juros a um instrumento manipulado pela taxa básica, que no nosso caso é a chamada Selic, né, a taxa básica de juros. E isso mostra uma certa pobreza do Brasil. Não pode, pobreza em termos de instrumental de atuação sobre mercado financeiro, né, não pode, como na Europa, você reduz o salário do aposentado, demite funcionário público, esse tipo de coisa. No Brasil é impensável, tudo constitucionalizado, os reajustes, ainda bem, eu não estou falando como crítica, não, mas isso joga uma carga muito forte em cima da taxa de juros como instrumento, como ferramenta de atuação sobre esse importante mercado. Então, eu quero chamar a atenção, dizer que não é uma coisa tão simples, só assim, tira o Campos Neto, bota o outro lá e vai resolver tudo. Não é assim. Não é assim. Né? E até porque a rigidez do nosso sistema financeiro é importante também. Tanto é que isso ajudou o Brasil em outros momentos e agora, de certa maneira. Na crise de 2008, por exemplo, isso ficou muito claro. Os absurdos que foi o PROER, que ele
né, aquele programa de recuperação dos bancos do FHC e tal, mas nós temos um encaixe bancário alto, né, os depósitos compulsórios, tudo isso dá uma rigidez ao nosso sistema superior aos outros. Nós sofremos menos os impactos das crises do sistema financeiro e sistema bancário de outros países, né? Então, são vantagens comparativas que o Brasil tem, né, e que dão uma sobrevivência ao país com uma taxa de juros mais elevada. Mas, insisto, nós tínhamos que procurar uma maneira de fazer uma taxa de juros substancialmente menor, mesmo que sua redução fosse gradativa. Ninguém pode fazer uma loucura de baixar com muita rapidez a taxa de juros agora, porque isso provoca desequilíbrios importantes, se for o caso. Vamos discutir isso, né? Sobre investidores, nas CDBs, na questão dos investidores com as diferentes formas das letras do Tesouro, né, se são pré-definidos, juros pré-definidos ou não, né? Enfim, são elementos importantes que têm que ser levados em conta para não provocar efeito cascata e coisas que são perigosíssimas em termos, inclusive, da gestão da nossa dívida, né? A gestão da dívida interna, que eu estou me referindo a ela. Portanto, caminhando para onde eu acho, nós temos que buscar, não é a questão só do presidente do Banco Central, não é acabar com a independência. Eu sou a favor da autonomia. Nos termos que está em dezenas não, algum punhado de projeto de lei, projeto constitucional do PT e do PCdoB, naqueles termos que eu acho necessários e adequados. Mas não é isso. Nós temos que alterar também os fundamentos para que nós possamos ter um crescimento sustentável, e aí sim nós temos que calibrar outras variáveis macroeconômicas que vão muito além da política monetária, vão muito além da política de juros, muito além dessa âncora quase que exclusiva, que é ou do teto de gastos, né? Eu acho que, parêntese rápido aqui, teto de gastos, o importante foi desconstitucionalizar. Daí para frente, não vamos ficar discutindo a vida inteira se o arcabouço fiscal em 4 anos é bom ou é ruim. Ele se tornou muito mais maleável. Isso é que importa. A rigor, a política fiscal nem precisava estar prevista em lei, ela está prevista para dar segurança aos investidores, não só investidores do mercado de papéis, não, os investidores em desenvolvimento de médio e longo prazos. Isso conta e conta muito, porque o problema fundamental do crescimento do Brasil, muito além do voo da galinha, que foi o que aconteceu, ainda bem que aconteceu, que o resto foi depressão e com crescimento nenhum, né? Esse governo, infelizmente, foi embora, mas nós crescemos pouco. O Brasil tem a taxa de investimento do Brasil é cerca de médios 18% do PIB. A China, 43% do PIB. Poxa, tem uma diferença aí. Se nós não conseguirmos, e aí sim, uma taxa de juros absolutamente civilizada, né, professor Zé Luiz, também é importante para que a gente possa ter investimentos de longo prazo, né, de longo prazo no Brasil, que dá confiança. Se nós não temos poupança interna suficiente, nós temos que captar poupanças externas, né? E aí nós temos uma série de elementos que espantam a atração da política das poupanças externas, que a gente possa, se não chegar aos 43% de PIB de investimento ao ano, mas também não podemos ficar em 18%, temos que ir a 30%, 28%, até porque 18% é bom acentuar, que é o investimento total, né? Não quero brigar com os filólogos aqui, professor de português, não sei. Investimentos novos, para os economistas tem diferença, porque investimento é tudo, inclusive aquilo que você gasta para repor o seu capital fixo, né? Então,
é uma parte, investimento novo, se entende, é coisa que não é para repor, foi feito. Não é a depreciação apenas, mas é elementos que vão alavancar a economia para frente. É nesse sentido, né, você entenda, todo investimento é novo investimento, não existe velho, isso é coisa de professor de português. Para nós é preciso ter uma taxa, porque com 18%, praticamente a metade é reposição do ativo fixo. Então, nós temos que ter crescimento sustentável e robusto, e socialmente progressista. Isso é que nós precisamos. E assim que eu termino colocando a taxa de juros como um elemento central para isso, se quisermos alcançar esse patamar. Nós, claro, temos que, para alcançar esse patamar, também ter condição de rolar nossa dívida mobiliária interna, e para isso nós temos que ter solidez dos nossos mecanismos, da nossa estrutura de gestão. Então, é isso que eu teria a dizer. Acho que nós temos outros elementos, por exemplo, você vê o impacto, só para encerrar, da reforma tributária, que para o governo Lula, ela tem um impacto psicológico. Eu acho até equivocado por isso. De ter uma reforma mais restrita e de impacto mais imediato, do ICMS mesmo. Mas vai votar no segundo semestre, regulamentação em 2024, para começar a produzir efeito, aí já acabou, esse governo já acabou. Mas ela foi positiva, por quê? Praticamente pelo seu impacto na confiança de longo prazo, isso já vale muito, vale muito. Inclusive, o arcabouço fiscal, pelo seu impacto também por esse lado, a economia tem muito da previsão dos agentes econômicos, né? E falo isso, não é só especulador de curto prazo, não, vale para todo mundo, para os investidores estruturais também, vale para os investimentos estatais também, que têm que ser sustentáveis. Por tudo isso, eu acho que nós precisamos colocar no seu devido lugar por isso taxa de juros e com outros macro elementos paralelos, nós conseguimos, aí sim, uma redução sustentável e significativa. Portanto, que não precisa de ser aos trancos, né, nem aos trancos, muito menos arrancos, mas barranco nem se fala, nós temos que ter uma visão de médio e longo prazo, que é o único jeito de pensar a política de esquerda, que é as mudanças estruturais. O estruturalismo tem um problema, ele demora um pouco. O monetarismo, voltando à velha dicotomia, que é de políticas de curtíssimo prazo. Vamos praticar nossa política monetária, nossa política de juros, vamos corrigir esses absurdos que existem, mas, sobretudo, pensar nas medidas estruturais para, de fato, alterar os fundamentos da nossa economia e caminhando para uma economia efetivamente popular. Obrigada, Virgílio. E agora nós vamos chamar o René Vicente dos Santos, que chegou. Boas-vindas para você, que chegou mais tarde, mas que nos dá muita honra. Boa noite. E, René, olha só, aqui a gente recebeu as mini biografias das assessorias e acabou tendo informações erradas. Então, eu vou pedir para você se apresentar para a gente não correr esse risco de novo. Tudo bem, Amanda, pode ser. Primeiro, boa noite a todos e todas. Eu sou o René Vicente, sou vice-presidente da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Sou presidente da CTB São Paulo, aqui da seção São Paulo. Também diretor do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, aqui no estado de São Paulo, que está lutando aí bravamente contra a privatização da Sabesp. E também faço parte da FENATEMA, que é a Federação dos Trabalhadores em Água, Energia Elétrica e Meio Ambiente, uma federação nacional. Sou formado em Sociologia
pela Fundação Santo André e fiz uma pós-graduação no CESIT, num curso de Economia, Trabalho e Sindicalismo, lá com o pessoal do CESIT na Unicamp, no qual eu recomendo a todos aí, tem cursos excelentes lá nessa área, né? E tenho como profissão, eu sou eletricista de manutenção, então eu sobrevivo, né, a minha profissão, eu sou eletricista de manutenção. E falar aqui depois do José Luiz, do Nilson, do Virgílio, estudiosos aí do tema que dominam profundamente a economia, não é nada fácil, né? Eu gostaria de começar aqui a minha fala convidando os espectadores aí, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Fundação Perseu Abramo, pela Maurício Grabois aí, que amanhã, às 10 horas, nós estaremos na Avenida Paulista, número 1840, em frente ao Banco Central, justamente numa batalha que nós temos travado aí, né, as centrais sindicais de maneira unitária, pela redução dos juros, né? Pela redução dos juros. Eu acho que o principal desafio nosso é explicar para a população, para os trabalhadores e as trabalhadoras, o que significa uma taxa de juros de 13,75% ao mês, né? O que significa a luta pela redução dessa taxa de juros. E, principalmente, nós desmistificarmos essa falácia da independência do Banco Central. Quem está à frente do Banco Central hoje é uma pessoa, Campos Netos, é um homem que acaba impondo o atraso ao Brasil. É importante que a gente deixe claro aí para a população, para aqueles que nos acompanham, que Campos Neto foi um cabo eleitoral de Jair Bolsonaro e que ganhou dele, na época, em 2019, o cargo de presidente do Banco Central. E a autonomia do Banco Central foi votada num momento onde eles dão, já numa expectativa de que, se perdesse o governo, a política econômica estaria atrelada à política neoliberal de juros altos, né? Então, essa independência ela não existe, né? Eu acho que nós temos que olhar para o país, olhar para os desafios, aquilo que a gente vê na rua, no dia a dia, né? Infelizmente, a gente ainda tem um país que ficou 6 anos mergulhados no atraso e que tem muita coisa a romper. Parte do nosso povo ainda está passando fome no Brasil, né? Ainda está passando fome. São milhares e milhares de moradores de ruas nas grandes centrais, nas principais capitais do país. Você anda aqui pelo centro de São Paulo. Eu passei agora vindo para cá, cheguei atrasado aqui no debate, pelo Parque Dom Pedro ali. Quem anda ali fica assustado. É um mar de gente morando dentro de barracas, né? E eu acho que a política do Banco Central ela tem que estar atrelada com os interesses da pátria, com os interesses do povo, e não de meia dúzia de rentistas como ela está hoje, né? Como ela está se desenvolvendo hoje, né? Para beneficiar uma meia dúzia de pessoas. É bom a gente lembrar que nós temos a condição de trocar lá, o Lula pode trocar o Campos Neto só em 2025, mas o Senado ele pode derrubar o Campos Neto se quiser. Agora, qual a perspectiva política que nós temos? Com esse Senado ultraconservador, com uma Câmara de Deputados comandada por Arthur Lira. Por mais que a gente tenha que fazer acordo, por mais que a gente tenha que tampar o nariz, é importante que a gente denuncie para a população quem é o presidente da Câmara dos Deputados aqui no país, né? Então, essa encruzilhada, nós temos que desmistificar para o povo quais são as nossas dificuldades e o que nós queremos. Eu acho que nós queremos, as centrais sindicais, elas elaboraram um documento na CONCLAT em abril de 2022, que traz 63 itens de propostas de resgate do país no sentido de nós colocarmos o país no caminho do desenvolvimento econômico, com valorização do trabalho, distribuição de renda e que combata essa brutal desigualdade que impera em nosso país, né? Nós vivemos num país onde mais de 42% da população sobrevive de bico, não sabe o que é carteira registrada, não sabe o que é uma aposentadoria no futuro, não sabe o que é um seguro-desemprego. Ela está vendendo almoço para comer a janta.
Infelizmente, é esse o jargão popular que a gente ouve aí no dia a dia e que é a triste realidade de parcela do nosso povo. E nós não podemos, né, nos solidarizar com essa elite econômica, financeira do país, que é sovina, que explora o nosso povo, que só em 2022 os bancos lucraram mais de 106 bilhões de reais. Bilhões de reais. Eu tenho desafiado o trabalhador e a trabalhadora, pegue R$1.000 num banco, atravesse a rua e deposite em outro banco. Volte dali um ano naquele banco que você deixou, que você pegou os R$1.000 emprestado e vai naquele que você depositou os R$1.000, recolhe e tente pagar a dívida naquele banco. 78% das famílias no Brasil têm dívidas, estão endividadas. Está aí a importância do Desenrola Brasil. No nosso país, 29% das famílias estão inadimplentes. São mais de 60 milhões devendo no Serasa, com nome sujo, com parcelas, às vezes, que são irrisórias. É uma conta do celular de R$40, R$50 que a pessoa não consegue pagar. É uma conta de água, de luz. Né? Essa que é a triste situação no nosso país. E a classe média também é prejudicada com essa política de juros altos. Ela compra um carro 1.000 e paga 2,5. Nós estamos fazendo uma campanha das centrais sindicais, que é essa daqui, ó, juros altos. Juros altos, poucos lucram, né? Poucos lucram e todos perdem. É esse que é o nosso intuito, é abrir esse debate com a população, para que ela entenda a quem serve a economia hoje, a quem ela está servindo. É difícil mesmo, como Virgílio e os demais colocaram, romper com esse sistema, porque tem interesses grandes por trás. Olha a composição da Câmara de Deputados. A maioria é milionário. São pessoas que têm dinheiro aplicado e que adotam essa política de juros altos como forma de rentismo, que tem interesses claros nisso. E o nosso debate aqui é debater com a população, buscar explicar para a população o quanto ela é prejudicada com essa política, o quanto o país sai perdendo enquanto nação com essa política de juros altos, né? O gasto do governo com a dívida mais que dobrou. Só no ano passado foi 617 bilhões de reais. Dinheiro que era para ser investido em saúde, educação, moradia. Olha aí a questão do déficit habitacional. Metade desse povo que está morando na rua é porque perdeu o emprego e não consegue pagar aluguel. Esses dias saiu uma reportagem aí mostrando no Brasil de fato que nós temos aí um déficit habitacional acho que de 4 milhões, se eu não me engano, e tem 6 milhões de residências desocupadas. Quer dizer, que economia é essa que não trabalha para o bem-estar do povo, que trabalha para especulação imobiliária, especulação financeira, que quer privatizar água, que privatizou energia, que não tem. Então, nós temos que... O debate com a população é para que ela entenda os juros altos é bom para quem? Né? Para os bancos, para os especuladores. Gera emprego? Quanto que gera de desemprego essa taxa de juros altos? Estava lendo esses dias o livro do professor Ladislau Dalbor, que eu recomendo, A Era do Capital Improdutivo. Tem um capítulo lá que ele coloca que um especulador que investe 1 bilhão em títulos da dívida, ele ganha 197 mil por dia. Você acha que esse investidor ele vai querer produzir? Ele vai produzir carro, cadeira, mesa? Não vai. Ele vai deixar o dinheiro lá encostado e está rendendo 197 mil por dia. Isso o livro que foi escrito, acho que 4 anos atrás. Imagina hoje como que não deve estar essa condição, né? E a população vai perdendo, né? O rico fica cada vez mais rico e o desemprego aumenta, se afunda, e a população desempregada se afunda em dívida. Se afunda em dívida, cai na inadimplência, é uma bola de neve, né? E os juros altos afetam a vida de todo mundo, né? Tornam as dívidas impossíveis. É o que eu falei, a classe média vai lá comprar um carro, ela compra um Gol 1000, paga 2,5, né? E ainda sai pagando de bacana, achando que está por cima da carne seca. E não está, né? Nós temos que conversar isso com o povo, explicar isso daí. O parcelamento também fica cada vez mais caríssimo. Olha a taxa de juros no cartão de crédito, né? No crédito rotativo.
no cheque especial, o quanto que não prejudica o consumo, que a pessoa vai comprar um item, ela vai comprar uma geladeira, ao invés de comprar para sua casa uma geladeira e um fogão, ela tem que comprar só uma geladeira, que ela vai comprar um e vai pagar 2. Vai pagar um para o dono da loja lá e outro para o banco, né? Então, é isso que impacta. E, por sua vez, a indústria deixa de produzir. O dono da loja vende menos. Vendendo menos, ele vai fechar, né? E causa desemprego. Nós temos que debater essa questão do desemprego, né? Que as pessoas vão comprando menos com juros altos, né? Com toda a razão, com medo de ficar endividada até o pescoço. Ela pensa 3 vezes antes de se endividar, né? Os comércios locais, olha aí o resultado durante a pandemia, são mais de 700 mil comércios fechados, né? Os dados demonstram, né? E começa a fechar as portas, aí é uma bola de neve, como eu estou falando, né? E o Brasil, essa política de juros tão alta imposta pelo presidente do Banco Central, que foi colocado lá pelo Jairzinho, né? O inelegível que nós temos que engolir. E, né? Então, nós temos que movimentar a classe trabalhadora. As centrais sindicais estão com essa tarefa aí, fazendo uma campanha forte aí, né? Fora Campos Neto, hashtag Fora Campos Neto, né? Para tirar o Campos Neto do Banco Central. Não basta amanhã o Copom decidir na próxima reduzir aí, na próxima avaliação, reduzir 0,25, que isso não satisfaz as demandas do povo. Nós temos que pensar no povo brasileiro que está sofrendo, né? Que tá cada vez mais penalizado aí, né? Se endividando, né? E a taxa de juros acaba atrasando o Brasil, né? O governo é obrigado a gastar mais dinheiro, como foi explicado aqui pelos professores, né? Para acertar suas contas, né? Ele vai gastando cada vez mais dinheiro, né? Desembolsando cada vez mais, 617 bilhões, pô. Isso é dinheiro que falta na saúde, na educação, que aumenta a fila de espera por um exame, que aumenta a fila, que atrasa a fila lá do hospital, né? É dinheiro que falta, que está indo para o sistema financeiro, para a especulação financeira, né? Para os lucros de meia dúzia de bacana, né? Que afundaram aí, como nós vimos aí no caso da Americana, né? O trio lá do Sucupira lá e o Lema né, que afundaram aí a Americana com 40 bilhões. Se fosse uma estatal, estava todo dia na capa da Folha de São Paulo, da Veja, no Jornal Nacional, lá um cano saindo dinheiro, né, vazando dinheiro, que nem eles fizeram em tempos atrás, não tão remotos, né? Agora você vê uma empresa privada falindo, dando golpe na praça, na cara dura, e não se fala nada, não se toca no assunto, né? Então, nós temos que colocar o Banco Central a serviço do povo. E para que isso aconteça, é impreterível que a gente tire de lá Campos Neto, né? Que vem praticando essa política de juros altos a serviço do rentismo, filhote do antigo ministro da Economia, que eu gosto nem falar o nome, ele está passando férias lá em Copacabana, deixa ele lá, ele tinha que estar na cadeia, aquele cara. Mas, infelizmente, aquele filhote do Pinochet lá, né? Do Chicago Boys lá, que é bom a gente nem lembrar mais de tanto atraso que colocou, que implementou para o nosso povo, né? Então, a nossa luta é essa, né? É fazer com que o país seja resgatado e que a gente invista, que o governo tenha capacidade de investir em infraestrutura, em escolas, hospitais, né, em estradas, né, buscando aí garantir e gerar emprego para o povo, né, que a economia crescendo, a gente gera uma roda virtuosa, né, virtuosa, gerando empregos com carteira assinada, empregos com direitos garantidos, né? É esse tipo de emprego que a gente quer. É para esse Brasil que a gente luta, para que as pessoas possam sobreviver e viver dignamente em nosso país, né? E não sobreviver somente, né? Viver dignamente, tendo acesso à cultura, à lazer, à moradia, à saúde pública e de qualidade, transporte público, para que todos os bens
né, sejam acessados de maneira pública e que garantam o bem-estar da população. Então, acho que, diante de tudo isso, eu fico por aqui e agradeço, em nome da CTB, a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo, fazendo esse debate tão importante para o resgate da nação, né? E fora Campos Neto. Obrigada, Renê. E, diante de tudo que nós escutamos aqui essa noite, nós chegamos às considerações finais, que eu vou pedir que cada um faça. Acho que todo mundo fez uma análise muito contundente do quão esses juros altos, essa taxa de 13,75 está sendo prejudicial para o desenvolvimento do país. E agora eu quero saber, usando as palavras do Vigílio Guimarães, como proceder para que a gente tenha em nosso país um crescimento sustentável, robusto e socialmente progressista através da política monetária. Peço para iniciar as considerações finais o professor José Luiz Oreiro. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu acho que as questões que nós levantamos aqui foram muito interessantes. Eu queria levantar 3 pontos, com base no que foi discutido. Quer dizer, primeiro, por que o juro real está em torno de 10% ao ano, né, no Brasil, como lembrado pelo Nilson, né, que a taxa de juros nominal está em 3,75%, mas o juro real está em 10%. Quer dizer, eu acho que a gente pode decompor esse juro em duas partes. Uma parte que eu vou chamar efeito Roberto Campos Neto. Tá? Ou seja, o fato, que nós já acredito que concordamos todos aqui, de que se trata de uma pessoa que é um infiltrado na equipe econômica do governo, né, que está aí para justamente atrapalhar o governo naquilo que for possível, ou seja, na verdade, ele é o atrapalhante oficial do governo atual. Né? Então, provavelmente, desses 10% real, se a gente for olhar o histórico do juro real no Brasil, pegando desde que o regime de metas de inflação foi feito, de 1999 até 2022, a Selic real ela está em torno de 6%. Tá? Então, você tem 4 pontos percentuais acima do juro real de longo prazo. Do juro real de longo prazo, que já é alto. Tá? Mas aí você pode botar na conta do Campos Neto 4 pontos percentuais da Selic acima da média do longo prazo, que é dele. Tá? Então, se você tirar o Roberto Campos Neto, Renê, a taxa de juros, tudo mais mantido constante, a taxa de juros real vai para 6%. Tá? Mas ainda é muito alta. Tá? Bom, esses 6%, tá, é um juro que seria razoável para o Brasil hoje, quer dizer, seria, como o Brasil é uma economia aberta, é o juro internacional mais o prêmio de risco do país, o prêmio de risco do país está em mínima histórica, quer dizer, um juro real de 2%, tá, estaria mais do que o suficiente. 2%. Tá? Então, você tem aí um excesso de 4 pontos percentuais. Esse excesso de 4 pontos percentuais é estrutural. Tá? Então, você tem que fazer mudanças na economia brasileira que te permitam reduzir esse juro estrutural. Tá? Bom, o que eu acho que é o principal componente estrutural? É o fato de que o Plano Real não foi completado, no sentido de que ainda existem mecanismos de indexação na economia brasileira, tá? Que fazem com que a inflação seja resistente à queda. Vou fazer uma comparação com a diabetes. Tá? No caso, eu sou diabético, tipo 2. Tá? Mas a diabetes a tipo 2 é resistência à insulina. Quer dizer, o corpo produz insulina, mas a absorção dessa insulina pelo corpo não é suficiente para eliminar toda a glicose e você acaba tendo um nível de glicose muito alto. Bom, é algo similar ao que acontece com juros no Brasil. Nós herdamos do período de inflação alta, né, uma série de instituições que não foram desmontadas quando nós passamos a ter uma inflação mais baixa. Né? E esse entulho institucional, que inclui a indexação dos contratos, que inclui a existência de uma parte significativa da dívida pública, que é indexada à taxa Selic, que são as letras financeiras do Tesouro. Quer dizer, isso faz com que a economia brasileira seja resistente, ou melhor, a inflação brasileira seja resistente ao aumento de juros. Então, você tem que aplicar uma dosagem muito grande de juros
para conseguir ter uma inflação razoável. E aí, se a gente olhar o histórico do regime de metas de inflação de 99 até 2022, a inflação média brasileira foi de 6,4% ao ano. Hoje, nós estamos com a inflação abaixo da inflação média de 23 anos. Né? Então, tem alguma coisa estruturalmente errada na economia brasileira, que, infelizmente, várias oportunidades foram sendo perdidas nos governos Lula 1, 2, no governo da Dilma, do Temer e do Bolsonaro, nem vou dizer, porque esses aí não estavam querendo resolver problema nenhum. Tá? Mas que agora, né, com um novo governo, é o momento de a gente parar, né? Assim que essas coisas mais urgentes foram aprovadas, tipo reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, a gente parar e dizer o seguinte: bom, por que nós temos esse problema por tanto tempo? Tá? Na minha avaliação, até tem um livro escrito sobre isso, chama-se Macroeconomia da Estagnação Brasileira, foi publicado em 2021 pela Alta Books, que eu escrevi junto com o Luiz Fernando de Paula da FRJ. A indexação, tanto de contratos como de dívida, é um dos mecanismos que perpetua o juro alto ao longo do tempo. Tá? Por fim, eu termino só dizendo o seguinte: o juro alto, além de ser um mecanismo perverso de concentração de renda, porque tira a renda de toda a sociedade e joga no 1% mais rico, tá? Inclusive eu sou rentista, no sentido de que eu tenho aplicações financeiras, eu me beneficio de juro alto. Tá? Mas, além de ser um mecanismo perverso de concentração de renda, este ano vão ser transferidos 800 bilhões de reais da sociedade em geral para 1% mais rico. Né? Além disso, você cria uma mentalidade de financeirização da economia, que contamina todo mundo, inclusive a classe média. Quer dizer, empresários que, ao invés de pensarem em como ampliar seus negócios, como introduzir inovação, como aumentar, né, a sua capacidade produtiva, na verdade, ficam pensando em lucros, né, financeiros de curto prazo, que podem ser obtidos tanto por títulos do governo ou especulação imobiliária ou coisas do tipo. Tá? Então, nós temos que voltar a ter uma mentalidade produtiva, desenvolvimentista, em que as pessoas vão pensar em melhorar de vida, investindo em novos negócios, se aumentando a sua formação profissional para serem melhores trabalhadores, terem mais habilidades e, com isso, conseguir empregos melhores. É isso que é uma sociedade de jogo soma positiva, em que trabalhadores e empresários produtivos, né, se aliam, têm interesses em comum, e o interesse em comum é o desenvolvimento econômico que vai beneficiar a todos. Era isso que eu tinha para dizer. Muito boa noite a todas e todos. Obrigada, professor. Agora eu passo a palavra para o Nilson Araújo fazer as considerações finais. Doutor? Bem, o Oreiro apresentou mais elementos para justificar a análise de que essa taxa de juros não pode estar no patamar que estão. Não tem fundamentação científica, técnica para estar no patamar que estão. Eu vou colocar mais alguns elementos. Né? Eu acho que há 3 entraves estruturais fundamentais para a retomada do crescimento econômico de maneira sustentada. Há vários entraves, mas tem 3 estruturais que eu considero importantes. O primeiro é a maneira como o Brasil está se reinserindo no mundo como exportador de produtos primários e importador de produtos industriais, voltando à economia exportadora do passado. O país que exporta produtos primários e importa produtos industriais, ele é sujeito ao intercâmbio desigual, sujeito à regra do mercado internacional, que são controlados pelos grandes monopólios dos países centrais. Segundo, entrave estrutural, a financiarização da economia. Ao invés de investir na produção, investir na especulação financeira. E o terceiro, a desigualdade social. São 3 entraves estruturais. Para poder enfrentar esse entrave, tem que começar pelo principal. O principal é a financiarização da economia, que se manifesta através dos juros altos, principalmente, no momento atual. É alimentado pelos juros altos. Na medida que a financiarização da economia é alimentada pelos juros altos, dificulta
o combate à desigualdade social, que dificulta a obtenção de recursos para combater a desigualdade social, dificulta a reindustrialização, porque com esses juros altos não pode reindustrializar. Então, voltamos à situação em que o juro é o entrave conjuntural principal no momento atual. Para poder enfrentar os entraves estruturais, tem que enfrentar a taxa de juros. Então, essa questão de se sai o Bob Field lá, do Banco Central, o Roberto Campos Neto, não basta tirar ele. Se tirar ele, já é um alívio. Se tirar ele, já é um alívio. Além disso, tem esse dado que o Aurélio colocou, que ele debita com 4 pontos percentuais do juro a figura do presidente do Banco Central. Então, melhoraria se tirasse ele de lá. É possível tirar? Depende do que se fizer agora por diante, depende do que o Congresso fizer. É praticamente impossível um governo elaborar sua política econômica sem ter a política monetária interagindo com o resto da política macroeconômica, com a política fiscal, com a política cambial, a política salarial. Se você não tiver, se o governo não tiver o controle da política monetária, que é que define a taxa de juros, não vai ter como andar bem nas outras políticas. A política fiscal, por exemplo, a estrutura fiscal do governo ela não é afetada principalmente por gastos. Não são os gastos primários que afetam a estrutura fiscal do governo. Não é a geração de superávit primário que vai dificultar o crescimento da dívida. Por quê? Porque o maior peso na estrutura fiscal são os encargos financeiros da dívida. Então, o que impacta a estrutura fiscal, que torna, que faz a dívida crescer, é o encargo financeiro da dívida. Você paga juros, mas não paga todo, e aí aumenta a dívida para pagar esses juros, e aí aumenta a dívida, aumenta a taxa de juros. E eu queria, só para concluir, dizer que eu não sou daqueles que acham que a dívida pública brasileira está incontrolável. A dívida bruta é 75% do PIB. 75% do PIB, e aí eu vou concluir. A maior parte dos países em situação semelhante do Brasil é 100%, acima de 100% do PIB. E, além disso, eu quero colocar aqui, a discussão foi colocada pelo André Lara Rezende, que o correto é usar a dívida líquida. Porque a dívida bruta, você está colocando os créditos que você tem. Você tem que tirar os créditos, a reserva que você tem, e a dívida líquida, que é o elemento que deve ser considerado fundamental. E no caso da dívida líquida, tirando a reserva monetária internacional, a reserva monetária do Banco Central, baixa para 45% do PIB. Então, não é um bocadinho muito elevado. Então, não é porque há quem diga que o juro está alto porque a dívida é grande. O tamanho da dívida não justifica o tamanho da taxa do país. Então, eu acho que vale a pena isso que as centrais estão fazendo, fazer uma mobilização, porque aí é o nó górdio que tem que ser rompido, a taxa de juros, porque a partir daí você começa a ter mais condição de trabalhar. Não é que você não possa fazer as outras coisas se você não baixa a taxa de juros, você pode fazer, o Lula está fazendo. Mas só que boa parte do esforço que ele faz é comido pela taxa de juros. Ele investe bastante recurso em medidas sociais, programas sociais, agora nesse primeiro semestre, mas o efeito sobre a economia foi, em grande parte, coartado pela taxa de juros elevada. Então, não dá para contemporizar com essa taxa de juros elevada. Era isso. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigada, Nilson. Agora eu passo a palavra para o Vigílio Guimarães para fazer as considerações finais. Muito obrigado, Amanda. Bom, a explicação do professor Zé Luiz foi importante para mostrar que o Brasil tem fatores estruturais a serem resolvidos, que, inclusive, remetem à questão da taxa de juros.
esse que ele apontou e vários outros, né? A indexação remanescente e também a taxa de juros que o cidadão sente, é importante dizer, é muito maior. Quem tem um cartão de crédito, né? Quem faz empréstimos, até o consignado. Ou seja, o Brasil ainda tem um spread bancário muito alto. O spread é aquele que vai além, né? Então, nós temos uma série de mecanismos para dar solidez ao sistema, ou seja, a chamada rigidez sistêmica, ela tem um custo. Quando nós temos um depósito compulsório elevado, dá confiança nos bancos, não tem quebradeira de banco, não tem corre de banco, apesar de todos os problemas da economia brasileira, mas isso tem um custo. Isso vai refletir também no custo do dinheiro, que é o juro praticado, não é apenas a taxa básica do juro. Então, eu chamo atenção para isso. Chamo atenção, inclusive, que é necessário alterar, sim, a maneira que eu acho mais prática de tirar esse estorvo, esse Campos Neto, seria tem que mudar a legislação. Espero que nós tenhamos condições de fazer isso agora. Apenas chamei a atenção que nós não podíamos pensar, para evitar a independência do Banco Central, voltar lá atrás. Isso aí, eu não estou falando nenhuma heresia, nem nada, não. Eu não falo de memória, eu não pesquisei, não sei quem apresentou, mas eu me lembro do Ricardo Gomes, do PCdoB, apresentou em nome do partido, o PT, vários apresentaram, Bezoini, eu, o Fortunati, um monte de gente. Nós discutimos a questão do Banco Central, depois ganhamos a eleição, virou na prática uma estabilidade, né, dada pelo Lula, pelo seu compromisso que tinha e deu confiança à gestão do Banco Central, com a única mudança de deu garantias de dar o status de ministro-presidente do Banco Central, que é importante, garantias no exercício, pós-exercício. Então, eu chamo a atenção para isso. O Brasil aprendeu a conviver com taxa de juros acima do que é normal no resto do mundo, e inclusive os nossos governos tiveram essa condição, mas isso é um entrave ao crescimento robusto, por ter a preocupação de tratar com mais cuidado a gestão tanto da dívida. Eu concordo, Nilson, que o Brasil tem dívida e o Banco Central tem dívida consigo, né? Então, quando ele fala o total dos juros, ele também é recebedor, de alguma maneira, dos rendimentos dos papéis que ele tem como reserva. Portanto, não é um desembolso no volume que às vezes parece. Mas essa capacidade de conviver não é a capacidade de crescer que nós precisamos. Então, nós precisamos, sim, de saber que estamos tendo muitas outras medidas, tanto no que se refere à questão da queda da taxa de juros, da maneira de derrubar a taxa de juros, de como fazer a gestão da redução da taxa de juros e também de como mover outros elementos da economia, outros fundamentos macroeconômicos, no sentido de dar, e aí sim, um juro sustentável e baixo, quando outros países têm 100% do PIB em dívidas e com taxas de juros muito baixas, mas com uma confiança no investidor muito mais alta. Não é com sobressaltos e pacotes que nós vamos fazer isso, né? Nós precisamos ter uma gestão responsável conosco mesmo, para o trabalhador mesmo, né? O nosso sindicalista foi muito claro, o trabalhador perde de um jeito com os rentistas, e aí, professor Zé Luiz, só um parênteses, rentista, muito mais gente que não sabe que é rentista, né? Que fala assim, cadê seu dinheiro? Está aplicado. O gerente pega o meu dinheiro que está em depósito à vista e ele aplica. Esse rentista também. Ele aplica onde?
Ele não sabe, mas ele também parcialmente é rendista. Mas o trabalhador perde muito com o não crescimento da economia, com o desemprego, perde com a inflação. Então, um governo popular, um governo dos trabalhadores, tem que fazer um conjunto de medidas que vão muito além da coisa que é básica, tem que ficar livre desse entulho autoritário, desse entulho bolsonarista que está no governo ainda, que é a presidência do Banco Central, mas nós temos um conjunto de outras medidas se quisermos ter, repetindo, um crescimento robusto, sustentável e socialmente justo, construindo uma economia nos seus fundamentos a caminho de uma outra forma de acumulação que não o capitalismo, não chamo nem de selvagem, pelo respeito que tem com os selvagens, mas com o capitalismo genocida, que às vezes, em muitos aspectos, prevalece, inclusive no Brasil. Obrigada, Vigílio. E agora, para finalizar, peço que o René Vicente faça as considerações finais. Bom, vamos lá. Mais uma vez, Amanda, obrigado aí, a Fundação Perseu Abramo, Maurício Grabois, pelo debate, aos demais membros aí que participaram desse debate. Eu acho que é fundamental para que a gente possa popularizar a economia, para que o trabalhador e a trabalhadora entenda de economia, porque é na economia que determina o preço do arroz, do feijão, né? É na política econômica que vai determinar o custo de vida, né? Então, nós temos que fazer esse debate, né? Estudar. Eu recomendo aqui, para aqueles que nos estão acompanhando aqui, o livro do Antônio Corrêa de Lacerda, O Mito da Austeridade. Muito bom aqui, com vários estudiosos aí da economia política aí, para que possa a gente entender, né, cada vez mais e poder influenciar. Eu acho que as mudanças reais não vão vir do status quo político, nem do establishment. Vai vir da mobilização popular, do povo nas ruas, pressionando, porque esses que estão aí, embora muitas vezes a gente tem dinheiro no banco mesmo, acha que é rentista, está lá ganhando, só que o grosso do que está aplicado está na mão de 0,1% dos investidores, né? 0,2%, é uma minoria, né? E a grande maioria está aí tá rendendo uma quirelinha, mas está pagando o dobro no cartão de crédito, está pagando o dobro no cheque especial. Então, acho que esse é o nosso dever, esse que é o nosso maior desafio, né? Para que não se coloque a economia como toda vez que vem discutir a questão do déficit primário, dos gastos, né? Aí vem a Rede Globo e fala que compara o Estado com uma casa, né? Com uma pessoa que provém os custos de uma casa e ganha um salário mínimo, né? E o Estado não é uma economia doméstica. O Estado tem poder de gerar demanda. Ele tem poder de estar à frente da economia, né? Então, nós temos que desmistificar tudo isso aí, né? Essa questão da dívida, PIB, né? Tem países que são desenvolvidos e que têm o dobro, devem muito mais do que o PIB e tem taxas de juros negativas, né? Então, acho que a gente tem esse desafio. E o principal desafio agora é reduzir a taxa de juros e colocar o país, como nós falamos aqui, no sentido do crescimento econômico, da reindustrialização, de resgatar essa placa que está aqui atrás, aqui, ó, do SUS, né? É hora de defender o SUS e defender o complexo industrial da saúde, que pode gerar emprego para o povo brasileiro, né? É hora de defender a reindustrialização, a geração de emprego com valorização do trabalho, com os direitos trabalhistas garantidos, né, para o nosso povo. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. E, para encerrar, eu convido mais uma vez amanhã, às 10 horas da manhã, todos juntos, em frente ao Banco Central, na Avenida Paulista, Amanda. Vamos lá, fora Campos Neto. Obrigada, Renê. E eu encerro esse debate agradecendo a todos que nos acompanharam pelas redes sociais da Fundação Perseu Abramo. Agradecer
todas as fundações que compõem o Observatório da Democracia. E, como disse o René, a gente tem que democratizar esse debate e agradecer principalmente aos nossos debatedores dessa noite. Podem ter certeza que tudo que vocês falaram, contribuíram aqui, foi fundamental para que a gente entendesse melhor essa pauta que é tão importante para o nosso país. E fica o convite aí do René, né, René? Amanhã, às 10 horas, em frente ao Banco Central, na Avenida Paulista. Um abraço a todos e muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.